Isso afeta tudo. A Petrobras é privatizada, então a gasolina não é mais nacional, ela é pareada com o dólar. As ações americanas causam a crise nos Estados Unidos, lá fora, porque o Brasil escapou daquela primeira crise de 2008, porque a economia brasileira não estava entrelaçada tão profundamente com a economia americana. Agora está mais, porque essa é a função do neoliberalismo, entrelaçar as economias do mundo numa coisa nojenta para eles poderem ter controle via sanções e fazer crises políticas desse tipo e criar problema para nós. Então, o que ocorre aqui? Acho que o pessoal não leva a sério isso. O brasileiro está aí nessa brincadeirinha de direita versus esquerda, de putaria, de ver esses caras da Jovem Pan e direita caviar. Estão nessa, ainda estão nessa esses vagabundos do STF em censurar PCO, censurar os xoxo brocha do PCO, esses idiotas, trotskistas inofensivos. Tu ouve as ideias do Rui? O Rui tem umas análises boas, como jornalista, como entendedor, mais ou menos do processo político global. Mas ele fala muito em termos gerais. Esse canal sempre ficou nessa. Eu sempre assisti o Rui desde 2016, mas sempre fiz críticas. Então, assim, o pessoal, é com isso que o STF está preocupado, em censurar o PCO, porque esse é um partido de frouxo. Aliás, esse é um país de frouxo, de covarde, que ataca quem não pode. É que nem a polícia no Brasil que vai na favela matar os indefesos, matar os coitados. Quando tiver uma guerra de verdade aqui, como eu quero que o Putin aperte um botão e exploda esse país. Como eu quero um apocalipse nuclear. Como eu quero ver a cara desses militares quando o Putin largar uma bomba aqui. Ah, como eu quero. Como eu quero. Como eu quero. Como eu quero. Porque termina a farsa. Tô cansado de ver esses caras andando de Land Rover na rua. Essa classe média que vive como se nada tivesse acontecendo. Tô de saco cheio disso aí. De saco cheio da falta de crescimento desse canal, de tudo, da falta de responsabilidade e seriedade da população brasileira acerca das coisas da vida. Saco cheio. Tá? Saco cheio. Então a guerra só tá começando. Tô de saco cheio dessa frivolidade, dessa futilidade do brasileiro. Só uma guerra para consertar isso. Essa brincadeira que esses militares fazem, esse exercício de vassalagem, que eles tipo, muda a ideologia, muda o alinhamento imperial, mas a postura da elite brasileira, não gosto nem de usar essa expressão, do grupo que coordena essa classe de merda que administra o fazendão aqui. Esses caras têm que morrer. STF, general maçom, todos esses caras têm que morrer. É o único jeito, porque esse povo inútil e abobado não vai ter revanche. Essa esquerda já está neoliberal. Só uma guerra para resolver isso aqui. Então esperemos, porque eles não podem ser nacionalistas. Eu quero que vocês entendam isso. Os militares brasileiros não podem ser nacionalistas. Eles são cadelas americanas, são tudo bandido, criminoso, traficante de cocaína. E a inteligência americana controla esses caras. Eles não podem se rebelar. Eles são covardes também, preguiçosos, ganham altas pensões e subornos e roubo. Eles roubam dinheiro. Esses militares são tudo corruptos. Assim como os pais deles eram corruptos na ditadura militar, além da corrupção, da traição, da destruição do país, eles em si também são corruptos. Bolsonaro é miliciano, ladrão. Nós sabemos que eles são tudo bandido e corrupto. Tá? E esses STF também são ladrão também. Se tu mexer, enfiar a investigação aí, se nós tivesse polícia de verdade, nós ia saber. Mas a polícia só mata a favelada, ela não investiga esses caras. Então, só uma guerra para resolver isso aí. Só uma guerra. Como eu quero que o Putin aperte um botãozinho. Ah, como eu quero. Como eu quero que ele... Porque quem é que vai largar o osso? Ninguém vai largar o osso. A verdade vai vencer de qualquer jeito. So Russians are not interested in seizing Kiev, never have. Os russos não estão interessados em tomar Kiev, nunca estiveram. Been. Will Ukraine peacefully accept the Russian dominance of those areas? Vai a Ucrânia aceitar a dominação pacificamente daquelas áreas? Or will they continue to beg, and if they beg, they'll probably receive? Ou eles vão continuar pedindo, e se eles continuar pedindo, eles provavelmente vão receber, no tom de provocação ele está falando. Arms from NATO and from the US. Armas da OTAN e dos Estados Unidos. To continue this war, even para continuar essa guerra, apesar in those areas. Apesar daquelas áreas. Aliás,
também naquelas áreas. Well, there are a couple of other factors in this multivariate equation, as Bem, há vários outros fatores nessa equação multivariável. you know. Você sabe. The EU economies, particularly Germany, are in real trouble. A economia da União Europeia, particularmente da Alemanha, está com verdadeiros problemas. Right now, Russia is exporting about 20% of the liquefied natural gas that it was exporting when this whole thing started. Agora, no momento, a Rússia está exportando 20% do gás liquefato, 20% do que exportava antes dessa guerra começar. And there's no evidence at this stage that the current German government is willing to part ways with E não há nenhuma evidência no exato momento que este presente governo alemão está disposto a se apartar Washington and London de Washington e Londres and take a different position on what should happen in Ukraine. e tomar uma diferente posição daquilo que deve acontecer na Ucrânia. I was on the phone yesterday talking to friends in Germany, Eu estava no telefone ontem falando com amigos na Alemanha and the situation there is really reaching a critical condition. e a situação lá está realmente atingindo uma situação crítica, Not only uma condição crítica. are they faced with a very high probability of having insufficient liquefied natural gas Não somente eles encaram a possibilidade de ficarem com uma quantidade insuficiente de gás liquefato, aliás, essa foi também a razão para a guerra na Síria. Cortar o abastecimento de gás quer destruir a Rússia. O Putin é o último patriota nacionalista, a Rússia é o último estado independente que existe. Lembrando que independência não é econômica, é militar. Porque a China tem uma economia superior à da Rússia, mas eles não têm autonomia militar. E nem querem. A Rússia, a China é outro setup, né? E a Rússia tem uma religião própria to heat and supply the German economy. para apoiar a economia alemã. Remember, we're not just talking about heat anymore. Lembre-se, nós não estamos falando apenas de calor, aquecimento, porque o gás é usado na Europa para se aquecer In the winter, we're talking about no inverno. Aliás, o Rio Grande do Sul é frio pra caralho. Não neva, mas é gelado, às vezes neva. the ability to extract ammonia so that you can provide fertilizer to Habilidade para extrair amônia, para produzir fertilizantes. Aí afeta a comida, porque o Brasil não tem indústria nenhuma, né? O neoliberalismo destruiu tudo, viu como é que funciona? O neoliberalismo deixa a gente dependente dessas crises. Por isso são traidores esses militares aí brasileiros, sim. grow crops. We're talking about a shortage of all sorts of food stuff. Para crescer plantações, nós estamos falando de uma seca, de uma falta de vários tipos de comida Coming out of white Russia, Ukraine, and vindo da Rússia branca, Ucrânia, Russia into Germany. até a Alemanha. So the German standard of living is really under very serious threat. Então o padrão de vida alemão está sob severa ameaça. And I think by the end of the year, our friend Olaf Scholz, Mr. Habeck, his economics minister, Eu acho que até o final do ano, nosso amigo Olaf Scholz e Habeck, é isso? economics minister or economic advisor, along with the foreign, his economics minister or economic advisor, Mr. Habeck, his Habeck, economics minister or economic ministro da Economia e conselheiro da Economia, advisor, along with the foreign minister Baerbock, junto com o ministro da Relações Exteriores, Baerbock, they'll all be gone, eles vão todos ser demitidos, eles vão tudo ir embora, Judge, and there'll be a new juiz, e vai haver um novo governo. government. What that new government will do, I don't know, but I O que esse novo governo vai fazer, eu não sei. think the new government's argument is going to be, we must have a settlement with Russia. Mas eu acho que o argumento do novo governo será: nós temos que ter um acordo com a Rússia. And indeed, we need to make peace with Russia. E de fato nós temos que fazer paz com a Rússia. A new line needs to be drawn. Territorial reality needs to be recognized. Uma nova linha tem que ser traçada, a realidade territorial tem que ser considerada.
be recognized. ser reconhecida. We don't want to do that. But of course, as Charles de Gaulle said, there are Nós não queremos fazer isso, mas é claro, como Charles de Gaulle disse, two things that everyone in Europe needs to remember. duas coisas que todo mundo na Europa tem que se lembrar. Number one, the United States does not live in Europe. Número um, os Estados Unidos não vivem na Europa. Number two, Great Britain is an island. Número dois, a Grã-Bretanha é uma ilha. In other words, Europe is going to have to find its own way forward. Em outras palavras, a Europa vai ter que achar seu próprio caminho daqui para diante. Because if they're depending on us, we're perfectly willing to let them suffer in perpetuity. Porque se eles esperar por nós, nós estamos dispostos a fazê-los sofrer em perpetuidade. While you're talking about the Germans, are they willing to send troops to Ukraine? Enquanto você fala sobre os alemães, eles estão considerando enviar tropas para a Ucrânia? If somehow this expands Claro que não. Se isso de alguma forma expandir, o juiz pergunta. into a NATO war against Russia? Entrando em uma guerra da OTAN contra a Rússia? No. And no one in Europe Não, e ninguém na Europa is interested in shipping forces to Ukraine. And e ninguém na Europa está interessado em exportar forças para a Ucrânia. that's been obvious from the beginning. Isso é óbvio desde o começo. Somebody asked me the other day, well, can't the Europeans put together forces? No. Alguém esses dias me perguntou, podem os europeus pôr juntos uma força? E eu disse não. They can't. There is no European or NATO European command and control structure. Não existe uma força de comando estruturada da Europa ou da OTAN. There is only an American. Há somente uma americana, que é o que eu estou dizendo há anos. A Europa é um cerco americano. O Trump e esse cara queriam desmanchar a OTAN por razões financeiras. Aí entra aquilo que eu falei do Papa. A única explicação, através das minhas análises que eu encontrei, é que o Papa precisa da OTAN para se proteger. Que sem a OTAN, porque se um ataque a um membro da OTAN é um ataque a todos os membros da OTAN. Se eu quiser atacar o Papa, tu tem que conhecer o fator histórico dos estados papais. Se eu quiser atacar o Papa, a Igreja Católica, o Vaticano, que é um manto de putaria e poder, um lugar de blasfêmia, eu tenho que atacar todos. Então, o Mussolini deu o Vaticano para o Papa. Então eu, para atacar, se eu removo a OTAN, isso faz sentido com a guerra na Ucrânia, isso faz sentido com a guerra na Síria. Então, por que atacar a Rússia? A Rússia nem tem uma economia muito forte, porque a Rússia tem a ortodoxia religiosa e a Rússia tem um Estado militar independente, que pode sustentar atos nacionalistas de independência. No governo global não pode aceitar isso. E que é o internacionalismo, que os Estados Unidos são a força que enforça e impõe o governo global. Tá? Financeiramente, economicamente, são eles fazendo isso há séculos. Então, e o Papa está junto com eles nessa. Não pode haver outra religião senão a católica. E a Rússia tem a ortodoxia russa. Não pode. Entendeu? Não pode. Então, tu junta tudo isso, tu tem isso aí. É porque não faz sentido essa guerra na Ucrânia. Ela não faz nenhum sentido. Tá? Não tem sentido nenhum isso aí.